300 réis por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. Oswaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio de Janeiro, controlando os surtos de peste bubônica. Em 1903, assume o cargo de diretor-geral da Saúde Pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finney descobrisse que o inimigo era outro, Mosquito Aedes aegypti. Oswaldo organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos. Isola os doentes em cubículos e o número de pessoas infectadas diminui. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. Em meados de 1904, chegava a 1.800 o número de internações devido à varíola e o único remédio era a vacina. Ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricado na França há algumas décadas a partir do vírus da varíola da vaca. Mesmo assim, as camadas populares rejeitavam a vacina. Afinal, era esquisita a ideia de ser inoculado com o vírus da doença, ainda mais de um animal. E ainda corria o boato de que quem se vacinava ficava com feições bovinas, mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores e muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios, quebra-quebra em todas as partes da cidade. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. A importância da vacinação vai muito além da prevenção individual. Ao se vacinar, você está ajudando toda a comunidade a diminuir os casos de determinada doença. Vacinas são substâncias que possuem como função estimular nosso corpo a produzir respostas imunológicas a fim de nos proteger contra determinada doença. O melhor é saber que o Brasil está entre os países que possuem um serviço de vacinação eficiente. Os soros, por sua vez, não promovem uma imunização ativa, uma vez que, nesses casos, são inoculados anticorpos previamente produzidos em outro organismo. A produção de soro é realizada no corpo de outro ser vivo, que normalmente é um mamífero de grande porte, como um cavalo. Injeta-se nesse animal, em doses controladas, o antígeno contra o qual aquele organismo deve produzir anticorpos. Assim que os anticorpos são produzidos, parte do sangue do animal é retirada e o plasma separado para análise de controle de qualidade. As hemácias, leucócitos e plaquetas retiradas são colocadas novamente no animal. No caso do soro, dizemos que ocorre uma imunização passiva. Os soros são usados em casos em que há necessidade de tratamento rápido, ou seja, quando não é possível esperar a produção de anticorpos pelo nosso corpo. O soro, diferentemente da vacina, não possui função preventiva, sendo usado apenas como forma de cura. Também é importante destacar que o uso frequente de soros pode causar problemas de saúde, uma vez que o corpo pode identificar os anticorpos do soro como antígenos e desencadear a produção de anticorpos contra ele. Vale frisar que, diferentemente das vacinas, os soros não garantem proteção prolongada. Isso acontece porque, ao administrar um soro, estamos injetando anticorpos prontos e, portanto, não há fábrica de células de memória.